Muito tem se falado ultimamente sobre uma disputa de discursos, de narrativas, e há uma luta que tem sido travada, né, principalmente no meio virtual, acerca de aparentemente dois campos que são antagônicos, né? De um lado cresceu o discurso da extrema-direita no Brasil. Esse discurso realmente, entre outros aspectos, me parece que levava em conta a necessidade de assumir, de fato, uma direita, uma extrema-direita, coisa que parece que durante muito tempo havia uma certa vergonha, uma certa timidez, não é? E aí houve então uma conjugação de uma série de fatores que fez com que alguns expoentes, ditos representantes desse campo, né, pudessem de fato influenciar e dar um norte para uma legitimação, não só de um discurso, mas um discurso que penetrou de várias formas em vários setores da sociedade brasileira, né? E aí há uma soma, um somatório de extrema-direita com neoliberalismo, com fascismo, com neofascismo, tudo isso junto, e que num primeiro momento, ou até um determinado período, parece que atingia basicamente o PT. O PT foi pego de surpresa, ou então foi pego de calças curtas, não tinha. Parece que o PT, dentro na sua intelectualidade, parece que não conseguiu criar realmente condições para defender-se e atacar, né? Atacar, que eu digo assim, contra-argumentar, dentro dessa perspectiva de fez com que o PT fosse encurralado e depois a tentativa de aniquilá-lo, né, quase que definitivamente. Por outro lado, agora eu percebo que surge uma surge um grupo que começa a contestar de forma mais veemente esse discurso e essa construção à direita, à extrema-direita, ao fascismo e ao neoliberalismo, né? Então já há um grupo que também tenta se desvincular de forma incisiva, tenta se desvincular do PT de todas as formas, mostrando que esse grupo não tem nenhuma relação com o PT, e agora esse grupo começa a crescer de uma maneira mais consolidada. Enquanto isso, toda aquela turma do PT, com os seus grupos, os seus internautas, os seus youtubers, os seus canais, ainda estão numa defensiva e fazendo uma crítica ainda muito presa a um contexto de defesa, na verdade, né? E aí
a gente tem de um lado o crescimento então desse grupo que também se assume em parte liberal, em parte de esquerda, e de outro lado a continuidade de daqueles que consolidaram um campo para, digamos assim, penetrar com uma espécie de hegemonia, né? É um termo que agora está cada vez mais em evidência, né? Diante dessa disputa, não é? Então, tudo isso eu acho que merece uma reflexão um pouco mais aprofundada. Evidentemente que não basta só um vídeo para a gente poder colocar as coisas, ou pelo menos colocar um pouco daquilo que eu penso a respeito disso tudo, né? Eu não quero dizer com isso que o que eu coloco e o que eu apresento e o que eu reflito é uma terceira via, mas na verdade é uma tentativa de compreender o contexto a partir do processo econômico e não apenas de discursos que de alguma maneira preservam a estrutura capitalista no seu todo, né? Porque até mesmo os liberais, os neoliberais, muitas e muitas vezes não têm o domínio do processo produtivo, né? O modo como as coisas realmente se processam, o modo de exploração, o modo de produção capitalista. Mas sempre parece que é uma tentativa de, a partir do modo de produção, lançar luzes para a organização da sociedade, seja do ponto de vista moral, quando há uma crise, ou seja do ponto de vista mais republicano, liberal, democrático, quando as coisas andam relativamente bem, né? Mas o mais importante é que, à medida que o capitalismo ele não se transforma, mas ele vai se adequando à própria forma do seu desenvolvimento, então surgem novas interpretações e novas leituras de como a sociedade deve se organizar, que papel tem o Estado, que papel tem os direitos, se há direitos, se há justiça, como que nós devemos realmente encarar a organização dos trabalhadores, o ordenamento jurídico, essas coisas todas. E eu quero trazer para vocês aqui alguns trechos de um texto publicado em 27 de abril de 2014, não é? Pelo João Bernardo, no site Passa a Palavra, não é? Ali no link do portal, né, do site, chamado Ideias e Debates. E ele traz algumas questões que eu acho que são importantes de nós, pelo menos, tentarmos discutir ou então aprofundar um pouco mais, né? O título é Sobre a Esquerda e as Esquerdas. Tá? Eu vou ler aqui no computador enquanto vocês ouvem, tá? Vocês acompanham. As grandes derrotas que temos sofrido não se deveram principalmente aos ataques vindos de fora, aos inimigos explícitos, mas sobretudo ao inimigo insidioso, gerado pelo desenvolvimento das contradições internas da esquerda. Por isso, a crítica da esquerda pela esquerda é, pelo menos, tão urgente como a crítica da direita pela esquerda. Reina na esquerda um conformismo que garante o conforto mental.
enquanto a grande preocupação deveria ser o estudo das causas das derrotas. É claro, pois foi isso que Marx fez depois que todas as revoluções que varreram a Europa em 1848 fracassaram, e ele foi obrigado a sair, logo depois, um pouco depois, ele foi obrigado a sair da França e ir para a Inglaterra, e depois de algum tempo ali, já tentando se estabelecer, ele começa a pensar e repensar. E uma das perguntas que ele se faz é exatamente essa, por que essas revoluções todas foram derrotadas e por que o capitalismo surgiu ainda vitorioso e ainda mais fortalecido. E ele continua, o João Bernardo. O capitalismo goza hoje de uma indisputada hegemonia. Por todo o mundo, a esquerda governamental perdeu a identidade e nada de significativo a diferencia da direita. Talvez por isso é que quando os caras da extrema-direita começam a bater pesado no PT, bater pesado nos partidos, né, na esquerda institucionalizada, aí você tem um choque, porque no final das contas, né, como é que essa esquerda vai se defender? Quais são as suas justificativas? Se ela entrou para o jogo, né, abandonando quaisquer transformações econômicas substanciais e restringindo-se nesse campo aos paliativos. A esquerda governamental concentrou-se nas questões de costumes, mas mesmo aí deixa a desejar. Numa época recente, ela ainda se singularizava por adotar uma certa latitude moral, enquanto a direita era moralmente restritiva. Agora já nem isso sucede, né? Ao confundir-se com o politicamente correto, a esquerda começou a pautar os comportamentos por normas muito mais estritas do que aquelas que o conservadorismo impõe. Daí, né, quer dizer, tudo isso veio abaixo como se fosse uma implosão. Né? A mesma perda de identidade atingiu a esquerda exterior às instituições estatais, que passou a repetir e desenvolver temas gerados na transição do século XVIII para o século XIX, pela extrema-direita anticapitalista, conservadora ou radical. Nesta deslocação de sentidos e de referências, a esquerda exterior às instituições estatais, que em várias épocas constituiu uma efetiva ameaça, não passa agora de uma irrelevância. Excetuando em alguns poucos países da Europa Ocidental e da América Latina, esta esquerda tem sido ignorada nas principais lutas sociais dos últimos anos. Por que motivo, aliás, continua a chamar-se esquerda aquela que hoje existe com este nome? Não é? E aí vem o termo, né, progressista. Agora não se fala mais em esquerda, talvez por vergonha, por timidez, né? Está em curso uma profunda transformação orgânica da classe trabalhadora resultante da convergência de 6 processos. Só vou resumi-los, né, para a gente não perder muito tempo. A mundialização da classe trabalhadora praticamente extinguiu os sistemas pré-capitalistas, e se antes tínhamos formações econômico-sociais constituídas por vários sistemas sob a hegemonia do modo de produção capitalista, temos hoje um só modo de produção capitalista com variantes internas. A globalização fez isso. A redução de todos os tipos de exploração, o sistema de exploração capitalista ocorreu muito mais rapidamente no plano econômico do que no plano cultural, em que persistem tradições herdadas de sistemas pré-capitalistas, entretanto assimilados pelo capitalismo. Ou seja, o capitalismo avançou enquanto nós ficamos discutindo, enquanto nós ficamos presos às nossas culturas, ou
àquilo que nós imaginávamos, ainda imaginamos que sejam as nossas culturas. O capital está transnacionalizado, mas o mesmo não sucede com o mercado de trabalho, sujeito a barreiras nacionais ou regionais, e onde se erguem obstáculos à migração. Veja o caso, né, dos refugiados e das migrações. A crise, né? Os trabalhadores tentando atravessar as fronteiras exatamente porque nos seus territórios nacionais não conseguem mais, fundamentalmente, trabalho, né? As profissões liberais extinguiram-se devido à proletarização dos seus processos de trabalho, que passaram a obedecer à padronização e a uma avaliação estritamente quantitativa, né? Gradativamente, aquilo que nós chamamos de profissões liberais, que são, digamos assim, o cartão de visita da classe média, também está se extinguindo. O sistema de relações de trabalho, geralmente denominado pós-fordismo ou toyotismo, recorre à terceirização extensiva, de modo que uma parte considerável da força de trabalho é apresentada no plano jurídico como profissionais independentes, quando na realidade socioeconômica se trata de um assalariamento precário. Os dados agora da Organização Internacional do Trabalho de setembro, outubro, se não me engano, já mostram que em 2018, 2 bilhões de trabalhadores da força de trabalho, né, em condições de ser empregada, já estão na informalidade ou na terceirização. A produção de bens e materiais desenvolve-se cada vez mais. A convergência desse processo leva uma grande parte dos trabalhadores, ao mesmo tempo que perde a noção antiquada da classe, a não adquirir uma noção modernizada e pertinente. É isso que está acontecendo com a gente, né? E para finalizar, uma teoria revolucionária não é apenas uma teoria, não é apenas uma teoria que revoluciona o panorama intelectual. No que diz respeito à sociedade, é também uma teoria da revolução. Não existe atualmente teoria social revolucionária em nenhum desses dois sentidos. Não há. Não é? Então, o marxismo pereceu. O que nós temos é um pós-marxismo, em que muita gente fez questão de sepultar Marx. E o mais interessante, o mais curioso, é que essa turma da extrema-direita tenta reviver, tenta ressuscitar, como se fosse sei lá, numa sessão espírita, né? Tenta ressuscitar ou tenta trazer de volta Marx. Mas o marxismo, propriamente, praticamente não existe. Agora, o pensamento de Marx, nas suas várias etapas, está aí, para todo mundo ler, né? E, evidentemente, nós precisamos reavaliar todo esse processo. Então, de um lado, os liberais que tentam combater esse discurso neofascista, ligado a um neoliberalismo e a uma coisa confusa que a gente não entende direito o que é, talvez nem eles mesmos entendam, e originalmente essa turma que disputam, começou numa raia, que é a raia para conquistar um mercado, vamos dizer assim, consumidor, né? Que resgata fundamentalmente uma estrutura de pensamento, um sistema de pensamento anterior ao capitalismo para se encaixar no capitalismo atual, e que também é uma grande ilusão, né? E nós não estamos conseguindo fazer aquilo que pelo menos está se colocando aqui. Eu penso que é fundamental repensar como que as novas relações de exploração estão se dando. Eu não diria as novas relações de exploração, mas
como que a forma do capitalismo chegou a um tal ponto que agora o que se expressa é uma classe trabalhadora diferente daquela que o PT imaginou, diferente do que os liberais também querem e diferente daquilo que os fascistas, os neofascistas, os neoliberais, os conservadores de todo tipo também imaginam. Eu acho que está todo mundo realmente flutuando nesse balão mágico, né? É um balão mágico que está subindo, descendo para tudo quanto é lado e as pessoas realmente não estão sacando o que está acontecendo, né? Por isso que eu, a passos largos, tenho ido também para a economia para poder entender como que isso tudo está acontecendo, né? E eu acho que é importante. Vamos pensar nisso. E eu quero voltar a discutir essas questões.